Estamos aqui com mais um Pode Harmonizar e vamos falar de um assunto fantástico sobre cabelos. E ele que vem falar aqui comigo hoje é cabeleireiro, especialista em mechas, coloração e tratamento. Já está no mercado trabalhando com isso há mais de 20 anos. Seja muito bem-vindo, Tom Stark. Obrigado, Carol. É um prazer enorme estar aqui com você, com o pessoal aqui. Obrigado pelo convite. Uma honra mesmo. E estou aqui para responder tudo que vocês esperem em dúvida. Olha que sensacional. E vamos começar com uma palavra que a gente escuta muito por aí, que é o visagismo. O que que é isso, Tom? O que que significa essa palavra? O que que é trabalhar com visagismo? Visagismo, a gente fala, é o estudo do formato do rosto, é, o perfil da cliente, tom de pele, até mesmo personalidade, a gente trabalha isso tudo. Mas quando a gente fala de visagismo antes e a gente vem pro visagismo hoje, eu acho que muita coisa mudou, Carol. Olha que interessante. Então já não é mais. Hoje você não vai mais no seu cabeleireiro e pede para ele fazer uma análise. Hoje é diferente, né? A gente estava conversando sobre isso. Sim, quando a gente fala sobre visagismo, a gente fala assim, a gente não pode só pensar no formato do rosto, no Ah, perfil da cliente, porque você trabalha com harmonização. Hoje, se a mulher acorda e ela fala, não tô bem, ela quer mudar. Então ela pode mudar o formato do rosto, não é? Ela pode mudar o nariz, assim como ela pode chegar no salão e querer mudar de um jeito ou outro. Então a gente tem que entender o que que a mulher quer, qual é o desejo dela. Então eu acho que o visagismo fala muito mais sobre isso. E a gente trabalhar junto com outros profissionais. então, a gente pode dizer que houve uma evolução, né? Sim, Hoje, como a gente estava dizendo, as mulheres estão empoderadas, têm vontades, né? Então, e o profissional ele tem que entender sobre isso também, sim. né? A gente estava conversando sobre a coloração pessoal. Às vezes a gente chega no salão com 3 moizinhos, gente, de cabelo, que a pessoa com quem você faz a coloração, ela te orienta. Olha, fica bom essas 3 cores aqui para você. Já aconteceu com você? Como é que foi isso quando começou? Conta um pouquinho pra gente. Carol, por incrível que pareça, tipo assim, isso mexeu muito, me bagunçou muito a minha vida profissionalmente. Parece bobeira, né, Carol? Mas não é. O que que eu pensei? Eu comecei a pensar no mercado. O que que o mercado tá Tá acontecendo? pedindo. Aham. E o mercado tá assim, Carol, não Porque antes tinha para. lá, a pessoa, eu quero ser loura ou eu quero ser morena Aham. com médio. Agora não, já chega com a cor do Com a cor do cabelo. cabelo, já chega com o celular na mão, tipo assim, olha isso. A minha paleta de cor é essa. Falei, gente, o que que é isso? Aí então eu fui, fiz um curso para me especializar, para entender o que seria coloração pessoal, o que que seria uma paleta de cor. Teve que se atualizar, Se né? atualizar. Então eu fui lá e busquei isso. Aí eu comecei a entender. E, Carol, é uma coisa que dá super certo. Pra gente foi assim, abrir um leque de opção. Libertador, né? Aham, abrir um leque de opção. Então a mulher hoje, ela chega pra mim, então, ó, minha paleta de cor é essa. Aí eu olho ali e falo, nossa, então eu posso trabalhar um contraste mais alto, com uma cor que ela deseja. Ou às vezes eu posso trabalhar com as 3 cores que a profissional Mechas, indicou. né? Aham. Então a gente pode trabalhar em cima disso. E isso é fantástico. Eu acho que todo mundo deveria É como se fosse uma fazer. fórmula que vai dar certo. Sim, então, por exemplo, um exemplo, a cliente chega com a paleta de cor de dourado, então ela tem 3 tons de dourado, o claro, o médio e o escuro. Por que que eu não posso trabalhar com os três? Posso trabalhar com os três, Os três entendeu? ficam E bons. aí eu posso criar dentro dessa paleta dela o tom de dourado que ela quiser. Olha que Então, por interessante. exemplo, hoje você tem um tom de dourado, dourado, que é aquele dourado amarelo que ninguém gosta. Mas eu posso criar uma areia, eu posso criar uma manteiga. Champanhe. É isso aí. Então eu posso criar, harmonizar aquilo que a cliente deseja dentro da paleta de cor dela hoje. E isso ficou até muito mais fácil para nós, como clientes, né? Saber pedir. Porque às vezes a gente não sabia sobre tons, sobre cores. A gente chegava lá, eu quero ficar loura, mas tá, louro branco, louro um pouco dourado, a gente não tinha muita opção. Então, acho que Sim. essa evolução ajudou muito a gente como cliente também. Então, E, Tom, explica, simplifica. Como que é o visagismo hoje? Carol, hoje eu vejo o visagismo assim, que a cliente, ela pode ser o que ela quiser, ela pode desejar o que ela quiser. Um exemplo, eu posso hoje trabalhar junto com você
que é uma profissional que trabalha com harmonização facial, e junto com, com um profissional que trabalha com coloração pessoal. Olha, Então a gente entrega algo harmonioso, algo que para ela vai acordar e se sentir bem todos os dias. e prático E também. prático também. Então, por exemplo, se tem um exemplo, antes, eu vou fazer uma mecha, mas eu não posso destacar a olheira dela. Peraí, mas ela tem um profissional, pode ir lá, Faz isso facial. aí, faz um preenchimento e acaba com aquela olheira. Então, a cliente, eu quero um contorno iluminado, eu vou entregar um contorno a ela. Entendeu? Mas qual é a cor que combina com ela? Eu tenho. Vai lá, faz uma paleta, faz a coloração pessoal, se identifica, traz pra gente isso e a gente trabalha junto pra gente fazer o melhor, entregar o melhor serviço de mecha, o melhor serviço de cor para você. Interessante. E como que fica hoje em dia moda? O cabelo tem moda? Cor tem moda? De cabelo, cor de cabelo? Carol, por incrível que pareça, tem. Isso está muito em alta. A gente saiu agora do Mocha Mousse, que foi a Pantone que ditou, né, essa coisa do Mocha Mousse, que era o marrom Marrom. meio puxado pro caramelo, uma coisa iluminada. E hoje a gente entra no marrom, um marrom, que é uma coisa mais que traz neutralidade, mas ao mesmo tempo a gente entra com um marrom com umas mechas mais acobreadas, umas mechas que traz luminosidade, um tons mais quente. Então, olha como é que as coisas Não tem mudaram. verão, não é pra ficar loireza. Não, Ai, não gente, tem mais isso. Deus. Antigamente tinha muito isso, mas a gente ainda continua com os contornos mais iluminados. A gente trabalha hoje, a gente tem vindo que tá uma tendência mais para as mechas mais finas, mais delicada, mais suave. Elegante. Sim, né? o fundo mais natural é o fundo que você gosta, mostrando o fundo natural do seu cabelo, com pontos de luminosidade. Então isso ainda continua. Isso tira muito, gente, isso que eu acho interessante, a forma com que o Tom trabalha, que tira um pouco daquela escravidão da gente tem que estar no salão fazendo mecha todo mês, de 2 em 2 meses, não. A gente consegue fazer uma manutenção do louro. Eu faço cabeça toda uma vez no ano, né? E depois a gente vai fazendo só o contorno, só a parte superficial, porque isso ajuda com relação à saúde do cabelo, né, Sim, Tom? muito. E também, Carol, a gente mesmo já conversou uma vez que às vezes você está incomodada com um pouco com o reflexo que fica da oxidação do cabelo e a gente nem faz mecha, não faz nada, a gente só tonaliza, a gente revitaliza a cor e faz o tratamento. E olha como que muda o cabelo. Seu cabelo, por exemplo, a gente tem quanto tempo? Tem uns, vai fazer uns 4 meses que a gente Por fez. aí, 4 meses que a gente não mexe Entendeu? nele. E a cor continua bonita. Porque a gente está sempre acompanhando, você está sempre tratando, está sempre cuidando. E uma coisa que eu acho importante a gente falar, porque o meu cabeleireiro, gente, você tem que ter um cabeleireiro para chamar de seu. Igual você tem um dentista, você tem um médico, você tem que ter, porque ele vai te ensinar. Eu já tô com o Tom há 20 anos, eu já aprendi muita coisa com ele, porque é o seu cabelo, a cor é sua, você é única. Então você precisa de ter uma pessoa que te acompanhe, que conheça e que te indique também. Ele vai contar uma coisa aqui pra gente que eu sei que é verdade, mas é verdade que a água faz mal pro cabelo? Faz, Carol. A água faz mal pro cabelo, a nossa água não é uma água boa. A gente tem aí em torno de um pH entre 8 e 9. Só pra você ter ideia, 8 e 9 é uma coloração que a gente usa para colorir o cabelo que tem um pH muito alcalino. Então é como se toda vez que você lavasse o cabelo, o seu pH subisse para 8 e 9. Eu tô limpando e tô estragando o cabelo. Sim, ao mesmo tempo, até porque o nosso shampoo também, ele tem um pH mais alcalino. E quando a gente fala alcalino, vou te dar só um exemplo, Carol, que a gente tá na TV aqui. A nossa tabela de pH, o cabelo fica entre 4,5 e 5,5. Tudo que passa de 4,5 a 5,5 já é alcalino para o cabelo. Tudo que é menos já é ácido. Então, o shampoo, ele fica em torno de 6 e 7 ali. Então, ele é alcalino para o cabelo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas, existem uns produtos que a gente consegue equilibrar o pH do cabelo hoje, porque a tecnologia estão aí e ajuda muito isso. E é impressionante, deve ter em torno de 1 ano mais ou menos que eu tive conhecimento. É uma coisa nova, tá, gente? Não é uma coisa antiga, tem se estudado muito hoje em dia sobre isso. E quando eu fui viajar, quando fui para fora do país, ele falou comigo, Carol, vamos fazer um tratamento antes, porque a água lá de fora é muito pior que a daqui. E eu fiz esse tratamento, me preparei para viajar, para voltar com o cabelo ótimo. E depois eu não quis largar mais. E de 1 ano para cá, o meu cabelo cresceu muito mais, trouxe mais vitalidade, mais brilho, porque quem tem cabelo louro sabe que a gente tem que ficar em constante tratamento, em constante cuidado, porque a descoloração, ela traz um certo malefício para o
o cabelo. Só que quando você está bem orientado, você consegue ter um cabelo com brilho, um cabelo sedoso, e mesmo sendo loira, né? Sim. É, a nossa água, ela tem um pH muito alto. Lá fora do Brasil, na Europa principalmente, a água tem muito calcário. Então, tanto que eu falei pra você que tem muita gente que vai pra lá, o cabelo começa a cair, o cabelo volta rígido. E as empresas começaram a pesquisar, desenvolver produtos. Pra quê? Pra que o cabelo, ele fique mais puro, mais limpo, que a gente fala assim, né? Então, por exemplo, hoje tem produtos que descalcificam o cabelo, que tira o cal, né, o cálcio do cabelo. Hoje a gente tem produtos que tiram o metal. Por exemplo, além da água, muitos clientes têm aquecedor solar, tem cano de cobre Olha e que o interessante. cobre vem e fixa no cabelo. Então, às vezes, a cliente vai fazer uma mecha, uma coloração, a coloração não fica bonita. O produto caro não funciona. O produto caro não funciona, a mecha, a mecha ferve, esquenta, né? Aí começa a danificar. Mas por quê? Porque aquele cabelo tem um resíduo ali. Então, por exemplo, hoje você tem produtos que tiram os metais, hoje você tem produto que tira o verde de piscina. Olha que interessante. Então, o ideal é que antes da cliente fazer qualquer procedimento, que ela procure um profissional especializado, que ela procure um profissional que vai explicar isso tudo para ela antes de fazer qualquer coisa. Fazer uma anamnese mesmo para Sim, perguntar. É por isso que eu falo, às vezes a pessoa procura por preço e vai a primeira vez que ela faz, às vezes não dá nada. sim. Aí passa ali 6 meses, um ano, o cabelo começa a cair, fica pior, não aceita mais nenhum creme, porque a gente tem produtos de todos os preços, né, que Sim. são bons, mas você tem que estar bem orientados. De quantas pessoas eu já ouvi que usou um produto da marca tal, que é caríssimo, mas para ela não foi bom, porque ela não usou o específico para o tipo de Sim. cabelo dela, né? Igual, por exemplo, que eu tive em São Paulo e um curso de cosmetologia e um dos conhecimentos que eu tive o cabelo, ele quando tá muito poroso, por exemplo, de repente é o pH dele que tá muito alto e aí você precisa fazer acidificar o cabelo. Então aí, porque as clientes começaram a ver agora os acidificantes, esse produto que não é só para fechar a cutícula. Quando você começa a entender um pouquinho, o acidificante ele tem o profissional, eu sempre falo a linha do profissional, porque ele sempre tem uma tecnologia a mais, sempre tem algo a mais. E hoje no mercado tem muito, muito produto profissional de boa qualidade, que as pessoas, e com preço muito acessível, entendeu? Eu tenho o meu queridinho, você sabe disso, e nem é tão caro assim. E outra coisa, às vezes a porosidade, começa a usar o acidificante, toda vez que vai lavar você vai ver a diferença que dá. Faz muito, Aí aquele produto que você achava que não funcionava, ele vai funcionar. sim. Porque o cabelo, você baixou o pH do cabelo. Eu sempre faço isso. Eu chego lá, olha, meu cabelo não tá aceitando mais isso assim, não. O que que eu tenho que fazer? Vê aí. É igual médico, é uma consulta que você faz, é uma orientação. Isso faz a gente economizar dinheiro na escolha também, Sim, né? Pra gente não sair comprando tudo que a gente vê, ou tudo que muita blogueira, não tô desqualificando, tá, gente, os blogueiros, mas muitas vezes não é pra você aquilo dali, sim, né? Então tem que procurar uma orientação. Hoje em dia você vai, o Tom trabalha no Werner, no Independência Shopping, é um nome muito forte, as pessoas têm um pouco de, às vezes, de receio, sim. achando que é caríssimo, gente, de verdade, não é. Vai, conversa, vê o valor que está agregado naquilo ali, que vocês vão ver que vale muito a pena, vocês vão economizar e investir em você de uma forma inteligente e consciente, não é verdade? Verdade. E outra coisa que eu acho muito importante a gente abordar aqui agora é sobre as canetas emagrecedoras, o emagrecimento acelerado, que vem deixando muitas mulheres preocupadas e homens também com a queda acelerada do cabelo. E isso faz sentido, Tom? É por causa dessa caneta, é por causa desse remédio que as pessoas estão tendo essa queda de cabelo excessiva? Carol, não é por conta das canetas, tá? Isso já é comprovado. Quando as pessoas usam as canetas, elas começam a deixar de se alimentar. Então, assim, então o corpo ele precisa de nutrientes. Então, se você não está se alimentando adequadamente ou você não está se alimentando, o corpo, o que que ele vai fazer? Ele, opa, tá faltando coisa aqui. Então, ele vai preservar o que é importante, que são os órgãos vitais, e o que não importa, como cabelo, unha e pele, Pele. e já era. Então, é onde começa a ter a queda. Então, eu sempre falo para os clientes assim, a gente é tudo que é aquilo, nós somos aquilo que consumimos. Então, se você consome coisa boa, seu corpo vai refletir naquilo que é bom. Então, o cabelo também.
Então, assim, não é por conta das canetas. Então, tipo assim, a ideia, quando os clientes chegam lá no salão, que eu vejo que tá com queda, que estão emagrecendo, eu pergunto, você tá usando a caneta? Tá se alimentando e tal? Tá E com eu, orientação, né, sim, profissional. não sei o que, então, mas é por isso que tá caindo, não é nada e tal. Aí daí fica aquele desespero, não. Hoje, mas também, tipo assim, a cliente que vai fazer o uso da caneta sabe que pode acontecer isso. Existem produtos no mercado, Carol, que ajudam a prevenção, ajudam. Tem produtos que, por exemplo, retém o folículo na Olha que cabeça. interessante. Então, isso faz com que retarde a queda. E isso faz com que também novos folículos nasçam mais forte, mais resistente, mais espessos, né? Então, assim, aquele efeito de piscina que a gente Ah, fala, que você olha o couro cabeludo, a gente consegue fazer com que aquilo ali não demore a aparecer. A gente sabe que tem hereditário também, Carol, então a gente não pode, mas eu aprendi lá no curso de cosmetologia que o uso do cero ajuda, além de prevenir, ajuda a retardar o aparecimento olha disso que também, interessante. entendeu? Então, gente, nós temos várias opções de produtos no mercado, mas não adianta se você não tiver uma orientação, né? Então, vai usar as canetas emagrecedoras, tá fazendo uma dieta, faça com acompanhamento profissional, com nutricionista, com endócrino, para você fazer a suplementação para o seu corpo não ficar em estado de desespero e começar a perder cabelo. Que aí você conserta um lado e estraga o outro, Sim. né? Olha, foi fantástico, Tom. Eu tenho certeza que vocês aí estão assim coçando, cheio de informações muito boas. O Tom tem o Instagram dele, como eu falei, atende lá no Verne, deixa o seu arroba, Tom, para quem quiser tirar dúvida, ele é super acessível. Sim, @Tom Stark, igual o Homem de Ferro, Carol, eu brinco isso, que é um nome artístico. É, isso. E eu atendo no Verne Coifé, o @Verne Coifé Juiz de Fora. Também as pessoas podem tanto mandar mensagem para mim quanto pro Verne também, que eles respondem, e eles sempre encaminham lá para mim, para eu responder. E quando eles também não conseguem responder, eles me avisam, eu entro lá e respondo. Então, o que Não vocês tem precisarem, desculpa. não, pode mandar. Ô Tom, eu queria fazer uma visita, tomar um café, tirar uma dúvida. Gente, pode ir, não é cobrado nada. É um prazer receber as pessoas. A Carol sabe disso, eu adoro receber as pessoas. E tem gente que vai lá, faz um diagnóstico, aí eu explico, falo se pode, se não pode, se vale a pena, se não vale. Isso é muito bom, tá? Olha que Então, legal. Vale a pena, vale. gente. Vale a pena essa consulta, vale a pena para você focar, investir em você, né? A gente precisa, a gente tem que estar bem para a gente viver, para a gente aproveitar melhor a nossa vida. Então a gente tem que investir em nós mesmos, somos o maior Sim. patrimônio, né? Vou deixar meu arroba aqui também, arroba espaço facial underline Juiz de Fora, e o meu pessoal, arroba Carol Soares Vieira. E fiquem ligadinhos, vou postar a foto do antes e depois dele, que ele teve uma transformação. Ele é meu paciente lá no espaço facial, então segue a gente no Instagram, que eu vou postar a foto deles, vocês vão ficar chocados com o resultado. Uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, gente.